Vamos passar agora para a palestra que nós vamos estar ouvindo nessa manhã sobre política de drogas e democracia, que vai ser proferida pelo professor universitário e advogado, Dr. Tiago Fabres de Carvalho, que eu quero agradecer antecipadamente a sua presença e a sua colaboração, que dá à sociedade com os pronunciamentos que vão ser feitos aqui. Por gentileza, só pode assentar. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, que me foi formulado gentilmente, né, o Fabiano, que entrou em contato comigo, para apresentar um tema que é um dos temas mais importantes. Né? Um dos temas mais importantes, né, na atualidade, para a nossa sociedade, e por conta de ser um tema que é fundamental para a nossa democracia. Né? Foi por isso que eu decidi construir como temática, né, a relação entre política de drogas e democracia, para perceber a conexão entre esses dois temas e a importância de a gente tratar a política de drogas como uma questão democrática, né, como uma questão fundamental para a sobrevivência da nossa democracia. Então, a minha formação é na área do direito, né, eu tenho um mestrado e doutorado na área do direito e na área da criminologia. Né, eu estudo, então, fundamentalmente, aproximadamente uns 12, 13 anos, a questão da violência e do sistema de justiça penal. Então, eu venho pesquisando esse tema das drogas já há algum tempo também. Tive a oportunidade de morar um tempo em Portugal, na Espanha, e conhecer a realidade desses países também, que tem uma semelhança com o nosso, em termos econômicos, em termos de desenvolvimento, enfim, e culturalmente perceber as transformações que esses países vêm protagonizando, né? Então, estou fazendo estudos comparativos agora nessa área, né, tanto na questão da política europeia quanto na política americana, para entender a realidade brasileira. Então, antes de mais nada, eu não sei de quanto tempo eu disponho, procurar... O senhor precisa de qual tempo? Acho que uma meia hora seria suficiente. O senhor tem os 30 minutos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um histórico rápido, assim, né? Eu sei que o objetivo não é a gente aprofundar na questão da história das drogas, mas eu acho que é uma questão importante para a gente situar esse problema dentro do ponto de vista da democracia, que é o objetivo. Até para a gente conseguir orientar políticas públicas adequadas, né? Então, tem um professor da Universidade de Madrid, chamado Antônio Escoatado, que ele tem um tratado, né, que é um best-seller, universal, sobre a história das drogas. Né? Então, ele faz uma pesquisa fantástica de anos e anos para pesquisar, né, a relação da droga com as sociedades humanas. Né? E ele vai perceber exatamente que a droga ela sempre existiu em toda e qualquer sociedade. Então, a droga é um elemento antropológico. Né? Então, a gente tem que começar a desmistificar determinados sensos comuns que foram sendo estabelecidos historicamente, sob pena da gente não conseguir enfrentar esse problema de uma maneira adequada. Né? Então, ele vai perceber que, desde as sociedades mais remotas, né, a Grécia Antiga, o Egito, a Mesopotâmia, as tribos, enfim, ele vai pesquisar todas as sociedades, e vai perceber que a droga ela está presente, né, e por diversas razões. Primeiramente, por razões até alimentares, né, por conta das necessidades de descobrir determinados alimentos. Essas sociedades começaram a perceber que determinadas plantas, além de alimentar o corpo, alimentavam também o espírito e, portanto, produziam alguma forma de alteração do estado de consciência das pessoas. Né? Então, ele vai perceber que essas substâncias, essas plantas, eram utilizadas por essas sociedades por diversas razões, razões religiosas, razões festivas, né, razões comemorativas, razões sociais. E, portanto, era inconcebível na Grécia ou na Roma Antiga, por exemplo, um casamento sem o álcool, né, sem a presença do vinho, né, e, portanto, sem o ópio. Né, enfim, então, a papoula, né, que é um opiáceo, enfim. Então, ele vai perceber que essas plantas fazem parte da história da humanidade. Portanto, é impossível, é a conclusão que ele chega, uma sociedade livre das drogas.
né? Sobretudo por conta, a partir do século XVIII e XIX, quando a medicina começa a emergir como uma ciência, né? E a gente começa a conseguir isolar determinados princípios ativos, oriundos dessas substâncias, a fim de obter, né, a concentração dessas substâncias visando a cura de uma determinada doença. No entanto, por razões religiosas, por razões morais, por razões ideológicas, por razões geoestratégicas, geopolíticas, num determinado momento da história, foi declarado guerra às drogas, né? Então, a gente precisa entender quais são as raízes dessa política, chamada de proibicionismo, que nasce na década de 70 nos Estados Unidos. Então, eles vão mostrar aqui essa política proibicionista que nasce no governo Nixon em 1972, ela tem determinadas motivações ideológicas, econômicas, geopolíticas, culturais. E a gente precisa desvendar isso para entender se o proibicionismo efetivamente é a política mais adequada para o tratamento desse problema, né? E a gente investigou isso historicamente, né, os autores da sociologia, da teoria política, da criminologia, e perceberam que o proibicionismo ele é constituído por 4 camadas, né? São 4 discursos que sustentam o proibicionismo. O primeiro discurso é o discurso moral, né? Moral religioso, ou seja, que é necessário, por conta de determinadas opções morais e religiosas, atacar as fontes do prazer. Portanto, era preciso eliminar, né, a possibilidade de determinadas drogas, ou determinadas plantas, ou determinadas substâncias serem consumidas por conta de opções meramente morais e religiosas. Porque o cristianismo ele adota o álcool como a única droga permitida, ritualisticamente permitida, né? O vinho, o álcool faz parte do ritual cristão em numa determinada vertente do cristianismo. E uma outra vertente do cristianismo, o protestantismo inglês do John Wesley, né, que funda uma igreja chamada Wesleyana, ele, num determinado momento, vai condenar também o uso do álcool. Portanto, o álcool também deveria ser banido, né, da sociedade. E isso vai gerar, na década de 30, nos Estados Unidos, a lei seca americana, que serviu apenas para gerar um banho de sangue, enriquecer as máfias, e jamais impedia efetivamente a produção e a circulação e o consumo de bebidas alcoólicas, e foi o desastre que foi a ponto de, ano seguinte, a lei, né, ser revogada. Então, a primeira camada do proibicionismo é o discurso moral religioso. Por conta de uma herança até medieval também, do catolicismo, da Igreja Católica, né, de adotar o álcool como a única droga permitida ritualisticamente e banir todas as outras drogas como rituais pagãos que deveriam ser perseguidos e condenados, né? O segundo discurso, a segunda camada do proibicionismo, é o discurso da saúde pública. Portanto, de que o usuário de drogas é um doente, é um degenerado moral, é um sujeito pior do que os outros indivíduos e, portanto, que deve ser, de alguma maneira, curado, né? Ao ponto de a gente considerar os usuários de crack hoje como pessoas que não têm capacidade de tomar as suas próprias decisões, o que é uma inverdade, né? As pesquisas estão mostrando exatamente, né, o contrário, e, portanto, incapazes de decidir sobre o seu próprio tratamento, né? Então, essa política das internações compulsórias caminha nessa mesma direção do proibicionismo como uma ideologia extremamente pecaminosa para a democracia. O terceiro discurso do proibicionismo é o discurso da segurança pública. No momento em que a gente transforma tanto o consumo quanto a venda, né, da substância proibida como crime, a gente, do dia para a noite, cria milhões de criminosos pelo mundo, né, e, portanto, transformamos esses indivíduos como inimigos da sociedade. Portanto, vendedores de droga a varejo, que, na verdade, é a população pobre, alijada do acesso ao consumo, aos direitos mais básicos, ao trabalho, encontram como fonte de renda mais diretamente acessível, né? Então, vamos declarar essas pessoas inimigos da sociedade. E um quarto discurso, que é o mais poderoso de todos, que foi, né, utilizado pelos Estados Unidos para ampliar a sua política externa na América Latina, na Ásia, na África, que é o discurso da segurança nacional, de que a droga é um tema de segurança nacional e, portanto, traficantes, vendedores de droga e usuários, além de inimigos da sociedade, são inimigos da pátria, né, inimigos da nação.
a ponto de a gente tratar jovens negros e pobres, né, que cantam funk como inimigos, né, como pessoas deploráveis, que devem ser tratadas como escravos. Então, esse problema da drogadição, do ponto de vista, o David Nutt, ele era chefe da política de drogas britânica, né, um cientista, psiquiatra renomadíssimo, aí ele chegou e disse na televisão o seguinte: olha, o êxtase é menos grave para a saúde do que o álcool e o tabaco. No outro dia ele estava demitido do cargo. Eu fiz uma pesquisa científica e constatei que, do ponto de vista médico, científico, essa classificação que a Inglaterra tem sobre a potencialidade e a danosidade social das drogas está equivocado. E aí ele foi demitido do cargo, porque ele não pode ser dito isso publicamente, né? E aí todos os pesquisadores médicos ligados a ele pediram demissão também no dia seguinte, em solidariedade, porque ele estava querendo fazer um trabalho sério de modificar. É muito melhor ensinar os jovens a não abusar da droga do que trancafiá-los, matá-los, né? E fazer esse tipo de coisa que nós estamos fazendo. Quando ele disse isso, bom, não pode ser dito, né? Porque há uma espécie de tabu. O Fernando Henrique já constatou isso também, né? Fez um documentário com esse nome, Quebrando o Tabu, para tentar mostrar essas iniquidades que o proibicionismo produz, né? Então, do ponto de vista psiquiátrico, psicanalítico, já está demonstrado que a drogadição não é uma doença. A drogadição é um sintoma psíquico social, que ela está associado a uma dor, a um vazio da existência, né? A uma espécie de drama profundo que a pessoa está vivenciando. Ninguém usa droga porque nasce com vontade de usar droga, ou porque tem a predisposição a usar droga, ou porque é um degenerado moral, ou porque nasce com algum tipo de degeneração orgânica, né? Todos nós precisamos de drogas diariamente. Todos nós usamos drogas. Desde o café, que é uma droga, cafeína, até determinadas drogas que nós recorremos à psiquiatria por conta de necessidades existenciais, né? Pela perda de uma pessoa, por uma separação, por um drama existencial que nós estamos vivendo, necessariamente vamos precisar de recorrer a algum tipo de droga. Ou mesmo as drogas que são consideradas lícitas, o álcool, o tabaco, enfim, que nós usamos diariamente, de forma festiva ou de forma social, e eventualmente abusamos dela, né? Tanto é que na Grécia a palavra droga, ela é chamada de fármacon, né? Fármacon é ao mesmo tempo droga e veneno, remédio e veneno. Então, aquilo que cura é aquilo que também pode matar, né? Dependendo. O que faz essa diferença entre o que cura e o que mata é apenas a quantidade da droga utilizada, né? É a dose, exatamente. Então, do ponto de vista da psicanálise, o Freud já constatou, por exemplo, que é impossível tratar desse tema, e aí é preciso desmistificar o dogma da abstinência absoluta, né? Uma sociedade livre das drogas, uma pessoa que vai viver sem drogas. Isso é impossível, inviável. Num determinado momento da sua existência, por algum drama, por alguma necessidade, ela vai recorrer à utilização da droga. E, historicamente, como a gente já viu, antropologicamente, nenhuma sociedade conviveu sem o uso de substâncias que alteravam o estado de consciência das pessoas por diversas razões, sejam elas religiosas, festivas, culturais, né? Portanto, até razões de sociabilidade, né? Então, para a gente relacionar esse tema da droga com o tema da democracia, é fundamental. Por quê? Porque o proibicionismo, como essa ideologia que nasce nos Estados Unidos, ele serviu, naquele contexto histórico, na década de 70, para combater o quê? Para combater a contracultura, né? Ou seja, os grupos sociais que vinham lutando contra determinados padrões de sociabilidade americana, né? A desigualdade racial, a desigualdade social, né? A guerra do Vietnã, né? Estabelecendo, portanto, um questionamento profundo a respeito das elites dominantes e da cultura dominante naquele período. E essa política depois foi utilizada internacionalmente como forma dos Estados Unidos atuarem e dominarem determinadas regiões estratégicas, né? Para a sua expansão econômica e política, a América Latina, a Ásia e a África, né? Portanto, a droga serviu como esse motor, esse proibicionismo, né, de fazer com que os Estados Unidos se transformassem na polícia do mundo, né? E agora a guerra ao terror vem ao lado dessa guerra contra as drogas. Então, essa guerra contra as drogas foi absorvida pelo Brasil, né?
que até então tratava a droga como um problema meramente de curandeirismo, né, não era um problema assim crucial para a nossa sociedade, até porque e é importante ressaltar que nos Estados Unidos, né, essa opção pelas drogas, isso já está demonstrado por uma ampla literatura também, de que a opção pela guerra às drogas não se dava por conta da droga em si mesma, porque a cocaína, por exemplo, era vendida nas farmácias americanas para as senhoras de meia idade, idade avançada, controlarem a obesidade, por exemplo. Era um remédio utilizado para a obesidade, porque ela estimula ao trabalho, né, é um estimulante e, ao mesmo tempo, é um redutor de apetite. Então, a cocaína era vendida nas farmácias americanas para senhoras de meia idade, idade avançada, controlarem a obesidade. Então, essa mudança na opção pelo proibicionismo não se dá em razão das drogas em si. O problema não é a cocaína, o problema não é a maconha, o problema não é a heroína, o problema não é esse. O problema era as populações associadas ao uso dessas drogas. Então, a pretexto de combater a maconha, a finalidade do governo era perseguir e controlar a imigração mexicana, né, já na medida em que a utilização da maconha era associada aos trabalhadores e aos imigrantes mexicanos. A cocaína, a mesma coisa. A cocaína não era por causa da cocaína em si, era por causa dos usuários, da população associada ao uso dessa droga, que eram os negros, nas docas, né, dos portos de Nova Orleans, ou então os chineses, né, que também eram os usuários do ópio. O álcool era por conta dos irlandeses e por conta dos italianos. Então, não se tratava da questão da droga, não é queremos banir a droga, não. Queremos um pretexto para controlar determinadas populações. Então, no Brasil, a partir da ditadura militar, que a política de drogas se transforma radicalmente, nós adotamos esse paradigma da guerra, né, que foi a Lei 6368 de 1976. Então, essa lei ela inaugura no Brasil o paradigma da guerra às drogas, que serve nada mais, nada menos como um álibi também, como uma desculpa para que nós, né, das classes dominantes, utilizamos essa guerra como pretexto para poder eliminar a pobreza e a miséria. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil é o seguinte, né, é utilizar o discurso da guerra às drogas para justificar o extermínio da população negra e pobre no Brasil. Né? Então, historicamente, nós temos o seguinte, o colonialismo, né, o sistema penal era um sistema penal sanguinário, voltado para a eliminação e para o controle dos escravos. Né? No Império, nós temos o primeiro Código Criminal, Código Criminal de 1830, que era um código para pegar os escravos novamente. Né? Era para o controle social dos escravos. E a polícia brasileira nasce como uma espécie de capitão do mato. Né? A polícia nasce como uma extensão do senhor de engenho para perseguir escravos fugitivos. Então, a gente precisa urgentemente, quando se fala em desmilitarização, essas discussões atuais, se dá nesse sentido, nessa cultura que foi instalada na polícia brasileira de ser uma espécie de polícia do capital, né? De polícia das classes dominantes, né? De polícia que aterroriza as comunidades. Né? Então, eu não estou aqui questionando a postura de um policial A, B ou C, do capitão ou do coronel, chefe do BME, não é isso, eu não estou atacando pessoas aqui. Eu estou questionando uma cultura, né, que é uma cultura desde os primórdios da nossa Constituição enquanto sociedade. Né? Eu tenho recebido denúncias de jovens e de moradores, por exemplo, de comunidades carentes de João Neiva, do norte do estado, do sul do estado, de que o BME entra lá terrorizando as comunidades, invadindo casas sem mandado judicial, revistando pessoas. Né? E quando acha, eventualmente, 3, 4, 5 pedrinhas de crack, 4, 10, 15 buchinhas de maconha ou papeló de cocaína, leva todo mundo preso como traficante. Né? Pai, mãe, filho, né? O aumento da população carcerária no Espírito Santo se dá por conta dessa cultura e dessa política de guerra às drogas. Nós saltamos de 3 mil presos para 15 mil presos em 10 anos, né? Quintuplicamos a população carcerária, né? Aumentamos o número de homicídios com relação aos nossos jovens, e a população que está sendo encarcerada é a mesma que está morrendo, são jovens negros e pobres, né? De baixa escolaridade. Então, a gente está, a pretexto de combater as drogas, criminalizando a pobreza e promovendo o extermínio da juventude negra e pobre no país. Né? O Código Republicano, que é o Código de 1890, agora é um código destinado aos escravos libertos. Né? Isso é em termos legislativos, eu não estou aqui, eu não sou filiado a partido nenhum, eu estou aqui como eleitor e como pesquisador. Né?
E na atualidade, né, o que nós estamos vendo é que as nossas legislações, elas promovem nada mais, nada menos que, a pretexto desse combate à droga, né, um controle social brutal dos excluídos, né? Ou seja, na verdade, a política de drogas ela serve à criminalização da miséria e à criminalização da pobreza. Então, não existe democracia quando os conflitos sociais são tratados de forma amigo-inimigo. Né? Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, demonizando usuários como doentes, degenerados e perigosos moralmente, e pessoas que devem ser salvas de alguma maneira, que é uma esquizofrenia e um preconceito grotesco, né? Já profundamente desmistificado pela pesquisa científica nessa área, e demonizando também vendedores. Né? Porque quem são os traficantes de droga no Brasil? Né? Quem são os traficantes de droga no Brasil? Que estão sendo encarcerados, né? Porque os dos helicópteros aí a gente, né, não consegue desvendar. Né? Quem é que vai se arriscar a levar de um estado para o outro num helicóptero, né? 50 milhões de reais em cocaína, né? Alguma coisa deu errado, né? E helicóptero de parlamentares, né? Então, pode ser que, inclusive, esse dinheiro esteja sendo usado para financiar campanhas, nós não sabemos, né? Então, esses aí não são presos e não vão ser presos. Né? Quem está sendo encarcerado, está sendo eliminado, é a juventude negra e pobre que utiliza a venda de drogas a varejo. É a mesma coisa que nós quiséssemos combater o álcool e prendesse o João, dono do botequim da esquina, enquanto a Ambev, né, não fosse criminalizada. Ou seja, é uma insanidade que nós estamos fazendo. Né? Porque a droga é um mercado trilionário, já há pesquisas de economistas nessa área também, de que a droga alimenta o PIB de países inteiros, da África, da América Latina, da Ásia, e a criminalização da droga promoveria a ruína desses países. Né? Portanto, então, o proibicionismo, o que ele promove? Ele promove uma divisão entre países produtores e países consumidores, que é uma questão geopolítica, e faz com que os Estados Unidos criminalizem os países que são considerados os produtores, né, e faz com que essa divisão transforme os países consumidores, que seria Europa e Estados Unidos, em países vítimas, né, e nós em países que fazemos parte do eixo do mal, porque nós somos os produtores da droga, que na verdade atende a exigências da grande indústria farmacêutica, né, porque essa divisão entre drogas lícitas e drogas ilícitas é uma categorização absolutamente arbitrária. Ou seja, existem médicos no Brasil hoje absolutamente reconhecidos, eu poderia citar pelo menos uns 10 aqui, que já dizem que a maconha é uma droga fundamental para o tratamento do câncer, para o tratamento da hipertensão, né, e até mesmo como porta de saída para drogas mais pesadas, né? Já há pesquisas hoje na Universidade de Brasília, na Universidade do Rio Grande do Sul, da utilização da maconha como remédio para a dependência do crack. Né? Então, o proibicionismo alimenta a corrupção policial, né, e a corrupção dos agentes responsáveis pela repressão, e aí entram advogados, promotores, juízes, né, a polícia, a alfândega, né, a Receita, enfim, né, alimenta a corrupção, alimenta o militarismo e o belicismo, e, portanto, corrói a democracia, absolutamente inviável, uma democracia mergulhada em corrupção e mergulhada em guerra. Né? Guerra é a antítese da democracia, é a suspensão do direito. Né? Portanto, é inviável falar em democracia num contexto de guerra, né? Que é um outro mito também, que nós estamos em guerra. Né? Então, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio, fez uma pesquisa mostrando que, nos últimos 5 anos, morreram 10 mil jovens negros e pobres e 800 policiais. Portanto, não se trata de guerra, se trata de um extermínio. Não é? Porque guerra, há um certo equilíbrio, existe até internacionalmente uma resolução para mostrar o que é uma guerra e o que é, de fato, um extermínio. Né? Pelo menos 1/3 da população derrotada, né? Aliás, da população
vencedora precisaria ser atingida para se tratar de guerra, né? Quando há um equilíbrio militar e bélico, né? O que nós estamos fazendo é um genocídio, né? Nós estamos eliminando as populações miseráveis, pobres, sobretudo negros e jovens, né? Por conta dessa guerra às drogas. Então, eu estou fazendo mais um diagnóstico, né? Eu não vim aqui apresentar, na verdade, propostas de políticas públicas, porque isso demandaria mais tempo, demandaria uma discussão mais alongada, mas o fato é que a gente precisa desvendar o que sustenta essa guerra às drogas, né? E aí a gente vem tentando descobrir o que sustenta essa guerra às drogas. Socialmente é inviável, é uma guerra perdida, né? A única justificativa é o fato de nós estarmos criminalizando a pobreza. Então, se é esse o nosso objetivo, então estamos no caminho certo, né? Se o nosso objetivo é eliminar os pobres, então nós estamos no caminho certo. Então, a gente precisa saber da classe política se é efetivamente isso que nós queremos, né? Se é isso efetivamente o nosso objetivo. Se for esse, tudo bem. Aí eu vou tentar procurar uma alternativa de candidato para votar, porque esse não é o país que eu sonho para mim e para os meus filhos, né? E eu tenho um filho pequeno, provavelmente ele vai se deparar algum dia com alguma droga, e eu não quero que ele seja tratado do modo como nós estamos tratando nossos jovens hoje, né? Então, isso pode afetar os nossos filhos, nossos netos, as nossas pessoas queridas, né? Então, a gente precisa rever isso urgentemente, né? As propostas são amplas, a gente precisa debater isso com seriedade, né? O Fernando Henrique tentou abrir essa discussão com esse documentário Quebrando o Tabu, né? Os médicos já estão debatendo isso de uma forma mais aberta, né? E a gente precisa urgentemente estancar esse processo, né? Porque se o objetivo é esse, eliminar a pobreza, nós estamos muito bem. Nós estamos na direção correta. Agora, se isso, de algum modo, não nos sensibilizar e não nos fazer refletir de alguma maneira, a gente vai continuar reproduzindo a barbárie, né? E a democracia no Brasil vai ser um sonho distante. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Doutor Tiago, vou passar a palavra para o deputado Genivaldo, para que ele possa fazer algumas perguntas. Não seria nem perguntas, mas o que o professor Tiago nos trouxe aqui foi uma visão que merece uma conferência, até para contrapor com outras visões que nós já tivemos aqui, no qual eu concordo plenamente aí com o seu diagnóstico. Você fez um histórico muito rico, da situação. Já está provado que a guerra fracassou contra as drogas no mundo. Gastaram-se trilhões, o consumo aumentou, a violência aumentou, o gasto com segurança pública, só pegar aí o anuário de segurança pública, viu que todos os estados e o país aumentou o gasto de segurança pública. Mas a violência, homicídios continuaram. Realmente, ainda poucas lideranças mundiais tiveram coragem de tratar. Ideologicamente, o Fernando Henrique é a oposição, mas ele teve coragem de tratar, né, essa questão. O Uruguai levou para o parlamento, aprovou na Câmara, não sei se aprovou no Senado. Já aprovou no Senado a regulamentação do uso da maconha. Então, nós temos um comportamento que levamos em conta o moralismo, né, o religioso, e não estamos enfrentando essa problemática. Eu acredito que, primeiro, a classe política do Brasil não quer matar os pobres. Pelo menos, isso aí você pode ter certeza que, se tem alguns que querem isso, não é o objetivo. O objetivo é propor políticas públicas que dê conta desse desafio. Que até o momento, eu acho que a discussão, elas são superficiais, não são com a profundidade que você colocou aqui. A nova lei sobre drogas foi feita audiência pública aqui nesta comissão, ano passado. Era o deputado Carimbão, do PSB, que era o relator da matéria, com muitas visões.
todas conservadoras, e a lei ficou pior ainda. Então, eu acredito que esta comissão, deputada Janete, aqui a minha proposta, depois de ouvir outros depoimentos dessa aqui, que nós possamos, no novo ano legislativo, realizarmos um seminário que possam trazer o doutor Tiago com esta visão, o governo do Estado com a visão que tem do coordenador sobre drogas, o Ledir, o aparato de segurança pública do Estado, do Espírito Santo, aí as entidades, Conselho Estadual de Direitos Humanos, OAB, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, para que nós possamos discutir realmente o que é, fazer o que você fez aqui hoje, uma discussão franca e aberta de uma situação que nós, políticos, temos a obrigação de botar a mão. A sociedade, não só nós, mas nós temos obrigação, né? Mais do que o restante da sociedade. Então, eu quero finalizar, parabenizar pela sua intervenção, que muito vai contribuir para que nós possamos ter iniciativa. Esse é o seu objetivo aqui hoje. Muito obrigado. Eu também quero falar na mesma direção, porque o que o senhor colocou, doutor Tiago, ele merece uma reflexão profunda de todos nós. Te confesso que eu tenho uma visão bem mais atrasada nesse sentido, não te nego, porque a gente viver com a problemática da droga, e realmente tem problemas, tem problemas das pessoas viciadas, dela. Eu tenho um caso de suicídio na família, então, assim, é muito difícil essa convivência, mas é preciso pegarmos todas as vertentes que existem nesse sentido, para poder nós estarmos compreendendo melhor e buscando caminhos para conviver com esse desafio. Hoje eu já não digo mais vencer, eu concordo pelo relato que o senhor faz assim, da trajetória, e nós sabemos que as drogas sempre existiram em todas as sociedades. O ópio trouxendo antes de Cristo, e tantas outras situações que a gente conhece. Mas assim, a gente não tem realmente uma reflexão profunda sobre isso. Quando se fala em liberar a maconha, realmente arrepia os cabelos de quem é da área de saúde, porque também tem as situações de comprometimento da maconha no organismo humano. Quem é da área de saúde, ele também tem estudos com relação a isso. Tem relatos de pessoas até próximas, é inegável que a gente fica com um nível maior de esquecimento, é como se, se não tivesse aquele link mais rápido. Então, tem algumas questões também que precisam ser abordadas no aspecto da saúde. Mas eu penso que essa questão da discriminação, ela tem sido... precisa ser combatida, porque ela tem sido muito evidenciada quando você vai nas delegacias, quando você vai nos presídios, você vê o número de jovens que estão presos por conta de questões que não são tão relevantes, não digo que não tem relevância, porque tem a sua, como o caso do helicóptero do pó, que eu espero que se tome uma providência, porque realmente são esses bitelões, são esses grandões, é esse fornecedor poderoso que precisa, é ele que precisa ser atacado. E, de fato, eu não vi um dia de cadeia ainda para esse pessoal. Só pegaram o cara do helicóptero, que é o mordomo, o piloto do helicóptero, lá, que é o mordomo, mas o deputado, me desculpe, nós somos deputados também, mas é inegável que ali tem alguma coisa que não saiu certo. Imagine quantos carregamentos não deve já ter vindo. Imagina o Espírito Santo se traduzindo numa rota. Quantos carregamentos deve... Descobrir Afonso Cláudio lá escondidinho. A gente conhece Afonso, lá no esconderijozinho, lá no Afonso Cláudio, e achar que ia passar em branco, passar batido. Realmente, isso daí precisa ter mais profundidade e precisa, de fato, ter punição. Porque se esse pessoal do helicóptero do pó, principalmente o dono do helicóptero, não tiver nada, aí realmente eu acho que não tem muito o que a gente fazer, não. Sabe, doutor Tiago, eu agradeço. E nós vamos estar, assim, eu achei muito interessante a sua ideia, deputado Genivaldo, da gente estar fazendo um seminário,
no ano que vem mais amplo, trazendo várias opiniões, inclusive aqueles que são contra a Rede Abraço, por que acham que deve fortalecer o SUS, a política do governo de adotar a Rede Abraço como uma forma também de desafogar as famílias desesperadas com um ente querido dela que não consegue ter um certo controle. Então, todas essas questões elas precisam ser melhor debatidas, ter mais profundidade, para que a gente possa encontrar caminhos para poder conviver, mas de forma mais equilibrada com essa situação, né, de forma em que não traga também tanto prejuízo para a própria pessoa em si, porque traz um prejuízo muito grande para quem é consumidor. Tem pessoas que tiram a vida sob o efeito da droga, né, e só quem perde um ente querido é que sabe o quanto que isso é ruim, quanto que busca caminhos para tentar estar buscando uma solução para essa situação. Mas eu gostaria de passar a palavra para o senhor para poder fazer as considerações finais. A princípio, lhe agradecer, foi muito bom, e te digo, foi bom, inclusive, para mim, porque eu tenho lá, não vou te negar, eu tenho minhas dúvidas sobre essas questões, eu tenho as minhas preocupações, já passamos, né, por problemas que de tirar o sono, e vou te dizer, traz assim, uma nova vertente que dá para... Quando falava que Fernando Henrique mexeu nessa ferida, estava falando na discriminação da maconha, eu, por odiar Fernando Henrique, a política dele de privatização do país, da empresa, que inclusive eu trabalho nela, que é a Vale do Rio Doce, eu já não gostava do assunto, já por conta de pela mão de onde veio. Francamente, não é para mim assim uma boa referência, mas a gente tem que saber ouvir e ver o que existe de razão nessas questões que são levantadas. Mas com a palavra, doutor Tiago. Bom, eu também não gosto do Fernando Henrique. Odeio, meu senhor. Odeio. O lugar mais próximo que quero é ele bem longe do Brasil. Como eu disse, eu não tenho filiação partidária, né? Eu estou preocupado com as pesquisas, né? Claro que eu tenho as minhas convicções políticas, ideológicas, mas quando eu estou pesquisando, claro que elas de alguma maneira alimentam as minhas pesquisas, porque a gente não tem como saltar do mundo para falar sobre ele, né? Mas eu estou preocupado, na verdade, com esse processo, né, de genocídio da nossa juventude, que é um tema que eu venho refletindo sobre ele já há algum tempo. E dizer que quando eu defendo essas coisas, eu não estou aqui defendendo a droga, a gente não pode fazer cometer esse equívoco. Porque geralmente quem trata desse tema de uma forma mais crítica, a primeira coisa que os adversários fazem é nos atacar pessoalmente. Olha lá, só pode ser maconheiro, só pode ser drogado, só pode ser... Então, isso inviabiliza completamente uma discussão aberta, franca, né, e inteligente sobre o tema, né? Então, quando eu defendo descriminalização, por exemplo, de todas as drogas, não é porque eu sou a favor da droga, né? Não é uma apologia da droga que nós estamos fazendo, né? Então, porque, na verdade, a fonte do mal não é a droga, a fonte do mal é o proibicionismo. É ele que alimenta, por exemplo, as cracolândias. Porque se a droga fosse liberada, não existiria Cracolândia, porque nem o crack existiria, provavelmente. Porque o crack é o refúgio do refúgio do refúgio da cocaína, que é a droga que vai ser consumida pelos ultramiseráveis. Porque rico não usa crack, o rico cheira cocaína e fuma maconha. Quem usa crack são os miseráveis, os mesmos que estão morrendo em razão do proibicionismo. Aliás, me permita, porque também o helicóptero do pó não era nem para ser consumido no Brasil, porque Exatamente. Não tem população para poder comprar a pureza que estava naquele helicóptero. Não é verdade? Claro. Disse que era de altíssima qualidade, que não era para o Brasil. Claro, pureza. Era para europeu. Europa, Estados Unidos, né? Como nós fazemos com o nosso café, com os nossos produtos básicos, né? Então, eu não estou defendendo aqui a droga, né? Meu papel não é esse. Eu sei que a droga faz mal, né? Mas o álcool também faz mal, o bacon também faz mal, né? E nenhum deputado vai chegar amanhã a propor no Congresso a criminalização do bacon, né? Agora vamos prender todos os produtores de bacon do Brasil, porque bacon mata, né? Bom, maconha não mata, bacon mata, maconha não mata, né? Maconha pode fazer mal, pode tirar concentração, é ruim para jovens, para adolescentes e tal, mas não mata, bacon mata. Então, vamos criminalizar o bacon. Então, não é por aí. Não é? Ou seja, o que eu estou questionando, o que a gente vem questionando, e não só eu, mas um amplo conjunto de pesquisadores, é o proibicionismo. Né? Porque ninguém vai se armar de fuzil para vender bacon, né? Ou para vender cerveja.
mas vai se armar de fuzil para vender cocaína e maconha. Por que vão se armar de fuzil? Porque é proibido, só por isso. Então, o proibicionismo ele gera a guerra entre o Estado e os vendedores, né, que na maioria quem está sendo punido e massacrado são os vendedores a varejo, aqueles que estão lá na favela, que são o que lucram menos com a atividade, né, e vai gerar uma guerra entre eles mesmos, né, pela disputa dos pontos de venda. Isso é histórico, desde os mercadores de Veneza, né, ou seja, os caras não vão parar de vender a seda, a noz moscada, as especiarias, porque o senhor feudal não quer, porque é o modo que eles têm de sobreviver. Eles não vão fazer isso. O senhor feudal vai lá e confisca a seda, as especiarias, porque, né, os mercadores não querem pagar os impostos, ou porque o rei decretou que é proibido. Bom, mas os caras têm que sobreviver. E não tem trabalho mais para todo mundo. Né? Então, o que eles vão fazer? Vão ficar sem trabalho ou vão... Eles querem iPhone, eles querem tênis importado, né? Eles querem participar da sociedade de consumo nas quais nós estamos inseridos, né? Então, é isso, né? Eu já perdi amigos pela droga, amigos muito queridos, né, que morreram em virtude disso, e meu discurso não é a favor da droga, o meu discurso é contra o proibicionismo, porque é ele que alimenta esse genocídio, né? Então, o proibicionismo gera as cracolândias, o proibicionismo gera a corrupção policial e dos agentes públicos, advogados, juízes, promotores. O proibicionismo gera essa matança generalizada, mas o proibicionismo ele alimenta a indústria do controle do crime, né? Então, acho que esse é um bom tema para ser debatido, né? Tem muita gente lucrando, e lucrando muito com o encarceramento das pessoas, né? Privatização de presídios, a indústria das quentinhas, né, que é o lixo que a gente envia, o lixo superfaturado, né, que aí a Carta Capital mostrou que não é só no Espírito Santo, é no país inteiro, né, e, portanto, empresas que fornecem alimentação para os presídios que financiam campanhas políticas e que enviam comida com rato, com cabelo, com inseto. Né? Então, o que nós queremos? Aí depois a gente quer que eles saiam de lá melhores do que entraram. Né? Impossível. Né? Os caras me prendem por 5 buchas de maconha, depois mandam lixo para eu comer, então eu vou sair de lá como? Né? Então, eu acho que é por aí, é luta, né? É luta pela sobrevivência, ninguém vai aceitar isso passivamente. Okay. Que nos sirva de lição, né? Bom, doutor Tiago, muito obrigada pelo seu comparecimento nessa comissão. Nós vamos estar procurando o senhor, porque essa ideia, se o senhor concordar também, do seminário, é uma ideia que me atrai a comissão, acho que é interessante. O papel desta comissão é exatamente estar trazendo informações para a sociedade, para que ela possa estar formando a sua opinião, e o senhor deu uma grande contribuição nessa reunião de hoje. Muito obrigada, e não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a reunião.